Boa noite, amigos que nos acompanham a mais uma edição do programa Fé e Direito em 30 Minutos, um projeto da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra, São Paulo. Essa noite temos o grande prazer de termos entre nós o doutor e professor Túlio Viana. E gostaria de iniciar a nossa apresentação agradecendo a presidente da subseção da OAB de Taboão da Serra, a doutora Bianca Bononi, o seu vice, Walter Santos, aos membros e colaboradores da nossa Comissão de Liberdade Religiosa, e especialmente ao nosso convidado de hoje, doutor Túlio Viana, que é professor de Direito Penal na Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito, autor de diversos artigos jurídicos, incluindo o artigo sobre laicidade e liberdade religiosa. Boa noite, doutor Túlio. Boa noite, doutora Tânia. Eu que agradeço. É um prazer imenso participar desse programa sobre esse tema tão importante. Eu acho que teremos um bom debate. Ah, obrigado, estamos bastante empolgadas. Ah, o nosso tema de hoje se relaciona aos limites do direito penal na proteção da fé, os chamados crimes contra o sentimento religioso, tipificado no Código Penal brasileiro, que ocupa uma posição delicada no campo da proteção à liberdade religiosa, ao mesmo tempo em que visam garantir o respeito às convicções de fé e práticas litúrgicas. Essas normas penais levantam importantes questões quanto à compatibilidade com os princípios constitucionais da liberdade de expressão, da laicidade estatal e do pluralismo. Como interpretar essas figuras penais à luz da Constituição de 1988? Elas são necessárias? Há risco de uso abusivo contra essas manifestações críticas ou satíricas? Como distinguir o legítimo exercício da crítica religiosa da prática penalmente punível por escárnio ou vilipêndio? Para aprofundar essa discussão, o projeto Fé e Direito em 30 Minutos recebe o professor Túlio Viana, jurista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e autor do artigo Crimes contra o Sentimento Religioso, uma interpretação conforme a Constituição da República de 1988, para refletir sobre os limites da possibilidade de interpretação constitucionalmente adequada destes dispositivos, bem como sua aplicação prática na jurisprudência e no debate público. Então, doutor, considerando os artigos 208 e 209 do Código Penal, que tutelam o sentimento religioso, como podemos distinguir essa tutela? Se ela está tutelando o sentimento religioso ou a moral religiosa? Esse é um grande drama que o direito penal moderno tem que enfrentar. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a parte especial do nosso Código Penal é de 1940, portanto, muito anterior à Constituição de 88. Então, tudo que a gente faz hoje em direito penal tem que ser interpretado conforme a Constituição de 88. É a lei que tem que ser interpretada conforme a Constituição, e não o contrário. Né? Então, quando a gente tem o artigo 208, o 209 ele trata do respeito aos mortos. Então é parecido, mas é um pouco diferente, porque mesmo uma cerimônia, digamos assim, secular, né, um sujeito é ateu, morreu e os amigos também são ateus. Eles vão ter a tutela protegida em respeito à questão do respeito ao morto, independentemente de religião. Então, assim, ele tem características um pouco diferentes. Mas o 208, que o próprio código traz como um crime contra o sentimento religioso, esse sim traz problemas. Né? E aí nós temos que interpretar conforme a Constituição, como eu ia bem dizendo. Se em 1940 talvez fizesse sentido falar de um crime contra o sentimento religioso, hoje isso não faz mais sentido. Né? Se nós temos um Estado laico garantido constitucionalmente, se nós temos uma separação entre direito e moral, seja ela uma moral secular ou uma moral religiosa, também tem separação. Então, o direito penal não pode proteger sentimento. O direito penal deve tutelar liberdade. A liberdade religiosa, sim, é o bem jurídico tutelado pelo 208. Né? O Estado laico garante a liberdade de todos os seus cidadãos de crer e não crer,
de professar uma religião ou de não professar uma religião. Então, nesse sentido, a interpretação mais adequada do 208 é pensar num crime contra a liberdade religiosa e não contra o sentimento religioso, como tradicionalmente foi colocado. Perfeito. Excelente colocação. O doutor poderia abordar brevemente qual é. O doutor abordou a Código Penal, que é de 1940, não é? E a Uhum. Constituição, que é a nossa Constituição Cidadã de 1988. Poderia abordar brevemente essa evolução histórica da tipificação criminal ou penal da ofensa ao sentimento religioso? O crime contra o sentimento religioso, ele ganha essa roupagem que nós entendemos hoje em 1940. E ele vem com essa lógica de proteger três condutas, ou tutelar, ou proibir três condutas diferentes. Né? A primeira delas é o escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Então, isso é uma conduta. Poderia ser três artigos diferentes, inclusive. Mas o Uhum, legislador optou por colocar os três num só. Né? Então, o primeiro é o escarnecer, o segundo é o impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E o terceiro seria vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, no mesmo artigo 208, nós temos três condutas proibidas, com três características muito distintas que eu acredito que a gente poderia falar individualmente de cada uma delas, para ficar bastante claro aí qual que é o sentido de cada uma delas. E quais os problemas de interpretação também de cada uma delas. Né? Pode ser assim, sabe? Fica interessante se a gente fizer assim? sim, perfeito. Uhum, Tá. Então vamos começar com o escarnecer. O escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, é basicamente uma zombaria. Tá? Eu costumo dizer, quando eu ensino isso lá no Direito Penal 4, que é o bullying religioso. Né? Nós temos no Código Penal a injúria religiosa, a injúria por uhum, motivo de crença religiosa. A pessoa xingar a outra e colocar nesse xingamento alguma questão religiosa. Isso é injúria. Isso não é o 208. No 208, como o crime visa tutelar a liberdade religiosa, o que o legislador quer, o que a lei propõe aqui é evitar que essa zombaria atrapalhe o sujeito de livremente professar a sua fé. Imagine numa sala de aula que o aluno vai, por exemplo, vestido com uma roupa típica de religiões afro-brasileiras, né? uhum. E nessa sala de aula ele começa a ser zombado por uma maioria católica ou protestante, né? Que começa a zombar Uhum. reiteradamente dele. Né? Não precisa ser reiteradamente, mas às vezes uma zombaria tão grande que ele não tem coragem mais de voltar com aquela vestimenta, e isso faz com que a própria liberdade de professar aquela fé acabe sendo atingida. Né? Então, assim, o escarnecer é muito mais nesse sentido. Ainda que Uhum. muita gente, inclusive penalistas, inclusive juristas conceituados, queiram dar a esse verbo uma interpretação muito maior, muito, Uhum. muito mais ampla. Né? É importante entender que o escarnecer não se confunde com a blasfêmia. A blasfêmia num Estado laico, ela é livre. Todo cidadão é livre para blasfemar. Ninguém é obrigado a ter uma fé e ninguém é obrigado a respeitar a fé alheia, ainda que possa ser eventualmente deselegante. Mas o direito não pune a deselegância. O direito pune violações à liberdade, ao bens jurídicos. Né? Uhum. Então, por exemplo, fala-se muito naqueles especiais de final de ano do Porta dos Fundos, né, que eles fazem ali sátiras da vida de Jesus, né, fazem muitas brincadeiras em relação àquilo que soam ofensivas para algumas pessoas cristãs. Eu nem direi Uhum. nem todas, mas algumas pessoas cristãs ficam bastante ofendidas com aquilo. Direito delas de se sentir ofendidos, mas não se pode punir os artistas que criaram aquele vídeo por conta de um sentimento ruim que ele possa ter provocado em alguém. Né? O direito não pune, não visa evitar sentimentos ruins.
sentimentos ruins. Então, a blasfêmia, dentro da doutrina católica especificamente, é você zombar de, de Deus, né, de Jesus, ou de santos, né, ou da Virgem Maria, etc. Então você teria ali zombar de personagens religiosos. Para quem acredita, não é personagem, são figuras, né, que existem. Aham, Mas para quem não acredita, são personagens. Então, é. o escarnecer não é da figura religiosa. Né? Eles não têm personalidade jurídica. Jesus não tem personalidade jurídica. Maria não tem personalidade jurídica. Os santos não têm personalidade jurídica. Então o direito não protege eles. A proteção é das pessoas. E das pessoas no sentido de evitar que elas sejam zombadas e, por serem zombadas, deixem de professar aquela religião. Né? Agora, Uhum, as religiões, obviamente, entendem a blasfêmia como um pecado. uhum, Então, isso aí que o Porta dos Fundos faz, e eu não sou especialista em direito canônico, mas imagino uhum, que possa gerar até mesmo excomunhão dentro da Igreja Católica. Mas isso é um problema da religião. O direito não pode punir blasfêmia. Um uhum, outro exemplo de blasfêmia que se confunde, que muitas vezes as pessoas tendem a confundir com a questão jurídica, é aquela questão da charge do profeta Maomé, na França, uhum, né, que gerou uhum, todos aqueles incidentes lá gravíssimos. A charge do profeta Maomé para o Islã é uma blasfêmia gravíssima, gravíssima é, mesmo. Né? Mas o direito não é porque aquilo ofende pessoas de uma determinada religião que o direito vai punir com uma pena criminal. Porque nós precisamos separar, né? O que é religião, que é da esfera privada de alguém, né? É uma associação privada ali, sem fins lucrativos, etc., mas é uma associação privada, com crenças de um grupo de pessoas, de algo que é público, como o Estado, que se uhum, pretende universal, que se pretende atender todas as pessoas. Então eu não posso impor a alguém que não professa uma religião um dever jurídico de respeitar aqueles personagens daquela religião, pelo simples fato de que o direito se pretende universal. E sendo universal, dentro daquele Estado soberano, ele deve atender a todas aquelas pessoas. Não é um sentimento ruim que o direito deve tutelar. Né? uhum, Então, assim, essa distinção eu considero ela absolutamente fundamental, sob pena uhum, de nós começarmos a punir brincadeiras que às vezes são deselegantes, não nego, né? Podem ser deselegantes, mas o direito não pune a deselegância. Né? O direito não pune comentários deselegantes, o direito pune lesões a bens jurídicos. E aqui a questão é da liberdade religiosa. Né? Então, esse, digamos assim, primeiro terço do artigo, eu considero ele bastante crítico. Né? Piadas, por exemplo, hoje se fala muito de piadas. Né? Quando a uhum, gente tem lá o Léo Lins aí, está sendo muito criticado pelas piadas. Vamos imaginar que o Léo Lins faça piadas religiosas no show dele. Né? Fazendo zombaria aí com Jesus ou com Maomé, com quem quer que seja. Ele está amparado pela liberdade de manifestação de pensamento, pela liberdade uhum, artística. Né? Então, esse primeiro elemento aí não pode ser usado contra ele, porque o escarnecer não é escarnecer de alguém. Jesus, Maomé, não é alguém no sentido jurídico, ele não tem personalidade jurídica para ser vítima do delito do artigo 208. E isso muitas vezes as pessoas esquecem. Né? A gente vê muitas vezes sendo falado. Então, eu acho que esse primeiro ponto é o 208, é o escarnecer. Não sei se foi claro, né, se tem alguma questão. Eu achei interessante porque isso vai contra alguns conceitos que eu tinha, exatamente com relação ao Porta dos Fundos. A nossa comissão fez uma carta de repúdio, publicou uma nota de repúdio. Por outro lado, um ponto que o doutor acabou de abordar vai anda de acordo com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a liberdade de pensamento. Uhum. Então, dentro dessa sua proposta, desse seu parecer, realmente você não pode proibir uma pessoa de pensar algo diferente de mim,
porque sim. o que está na Declaração dos Direitos do Homem não é a liberdade religiosa. Inclusive, um dos nossos representantes da liberdade religiosa no Brasil, ele sempre fala que o termo liberdade religiosa ele está errado, porque ele não protege só quem tem uma religião, ele protege Uhum, todas as pessoas, inclusive os ateus que não acreditam em nada, os agnósticos, não é? sim, Então, o termo ideal seria, que inclusive ele usa liberdade de crença, e vai mais dentro, está mais de acordo com o que diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o direito de pensamento. Então, eu agradeço a sua colocação, por isso esse nosso diálogo é tão importante, ouvindo diferentes vozes do direito, porque abre a nossa visão para outras concepções que muitas vezes nós não enxergamos dentro da nossa casinha, não é? sim. E Isso esse pode risco de confundir, atrapalhar a evolução jurídica. sem dúvida. E Tá esse bom. risco de confundir blasfêmia com essa primeira parte do 208, ele é muito comum, a gente vê muito acontecendo, né? Mas, insisto, a blasfêmia é um pecado para as religiões, mas ela nunca pode ser crime. Né? O que é crime é escarnecer de pessoas. Né? Blasfemar, escarnecer de personagens religiosos, não é crime. Inclusive a liberdade de expressão, porque existe uma frase, a doutora Damares, que é autora da primeira lei de liberdade religiosa estadual no Brasil, ela foi a presidente fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa no Brasil, da OAB. Ela sempre fala que é errado nós dizermos que o direito de um termina quando começa o direito do outro, como seria o caso da liberdade religiosa. Mas Hum, esses direitos fundamentais, eles coexistem, não é verdade? A sim, liberdade de expressão, ela precisa coexistir, por exemplo, com a liberdade religiosa. sim. Elas não podem, um direito fundamental, ele não termina quando começa outro direito, porque são direitos Uhum. fundamentais do homem, não é mesmo? Sim, sim, sim. Então, obrigado por trazer. Qual é? No segundo parte seria impedir e perturbar atos religiosos. Isso. Esse eu até considero que é o mais simples do artigo, né? Porque qualquer pessoa de mínimo bom senso vai perceber que realmente você não pode entrar numa cerimônia, num culto, seja ele público, né, ou privado, e impedir ou mesmo simplesmente perturbar, fazer um ruído, fazer alguma coisa para que aquele culto não aconteça. Né? Então, isso eu acho que ele é muito intuitivo. Porque não é só o culto religioso, mas qualquer coisa. Estou dando uma aula, por exemplo, e alguém começa a perturbar minha aula, isso tem que ser realmente reprimido. E no caso da liberdade religiosa, por todas as características sociais dessa liberdade, há uma tutela específica para ela, sem maiores problemas. É claro também que a gente precisa entender, e aqui é bom fazer sempre essa ressalva, que essa liberdade religiosa, como já foi falado, não pode ser pensada como algo absoluto. Não é porque o sujeito está fazendo um culto religioso que ele possa colocar o volume no máximo a ponto de impedir que seus vizinhos tenham sossego, tenham tranquilidade. Tem horários para ter o culto religioso, tem locais apropriados, tem licenças, às vezes, da prefeitura. Né? Então, ele tem Uhum. que respeitar o resto do ordenamento jurídico. Mas, de uma forma geral, se ele estiver respeitando as normas jurídicas vigentes, ele tem pleno direito de ter lá o seu culto e ninguém pode chegar lá perturbar esse culto desde que ele esteja respeitando todas as regras, né, de boa convivência social. Né, como tudo na vida. Então, assim, essa parte eu acredito que é o mais tranquilo de se entender. Se o padre, ou pastor, ou o pai de santo está fazendo ali o seu culto religioso e alguém chega, ou para impedir no sentido de tornar impossível o culto, mas ao mesmo de perturbar. Né? O culto continua existindo, mas ali com alguém, né, perturbando. Essas hipóteses são claramente, me parecem, um cerceamento da liberdade religiosa. Não é só do sentimento, mas é da liberdade das pessoas professarem aquele culto, que é um direito fundamental que elas têm. Então, né, não sei se tem algo a ser comentado em torno desse segundo aí, ou a gente pode passar para o 3. Por favor. Então Bem, vamos lá. O 3 ele é também problemático. Talvez até o mais problemático deles, mais até do que o escarneci. Porque ele diz: vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.
O vilipêndio, nesse sentido, seria você. O escarnecer da coisa, né? Enquanto que o escarnecer da pessoa, o vilipêndio é você ultrajar um objeto, basicamente. E aqui a gente, enquanto que o escarnecer a gente faz um paralelo com a blasfêmia, aqui, inevitavelmente, a gente acaba fazendo um paralelo com o sacrilégio. Né? Os objetos sacros, os objetos consagrados pela religião. No catolicismo, isso fica muito fácil de perceber. Né? Você tem a hóstia ali, por exemplo, mas não precisa ser necessariamente uma imagem de um santo, né? Ou de uma santa, qualquer objeto, a cruz. Né? Os objetos consagrados que são muito simbólicos para quem professa aquela fé. E isso vale para todas as religiões em maior ou menor grau. Talvez os protestantes tenham menor ênfase nas questões simbólicas aí, mas ainda assim vai ter. A cruz, eles vão ficar chateados, né? A própria Bíblia, se alguém for lá e rasgar a Bíblia de um protestante, ele vai ficar chateado. Então, em maior ou menor grau, as religiões têm objetos que a gente chama de sagrados, consagrados. Né? E aí vem a grande questão. O grande crime que nós temos nesse caso, que foi bastante discutido na sociedade brasileira, foi o caso do pastor que chutou a santa. Né? É um caso razoavelmente antigo, o pessoal mais jovem não vai conhecer, mas depois pode procurar na internet. Né? O caso de um pastor da igreja, na época da Igreja Universal, ele tinha um programa na televisão, e na época, não sei se foi exatamente no dia de Nossa Senhora Aparecida, ou foi próximo ao dia de Nossa Senhora Aparecida, ele pegou uma santa, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, bem grande inclusive, né, e chutou essa imagem algumas vezes, proferindo inclusive alguns insultos para a imagem. A imagem não é vítima de injúria, mas né, é aquela história. E aquilo causou uma grande comoção nacional. A maioria das pessoas considerou extremamente deselegante a postura dele, e isso acho que ninguém vai negar, que foi absurdamente deselegante, mas a grande questão é se ele teria ou não praticado o vilipêndio de objeto de culto religioso. E aí, fazendo uma análise estritamente técnica aqui, né? Do ponto de vista jurídico, os autores, inclusive na Hungria, os autores antigos, clássicos do direito penal, sempre disseram que esse objeto do culto religioso ele teria que ser um objeto consagrado. Ou seja, o católico comprou a imagem da santa, levou para o padre fez lá o ritual e consagrou aquele objeto. Então, esse objeto certamente não poderia ser chutado. Principalmente se ele pertencesse a uma igreja, se ele pertencesse a um fiel, e alguém chegasse lá e chutasse esse objeto. Agora, o pastor, em princípio, não fez isso. Ele comprou a imagem, não levou para o padre consagrar, imagino eu, e chutou aquela imagem. Então a tese de defesa basicamente seria: olha, esse objeto não era um objeto de culto religioso, no sentido estrito da palavra. Ele não era um objeto usado em culto religioso, ainda que ele tenha sido, como uma escultura, pensado para um público principalmente religioso. Mas ele não seria um objeto de culto religioso, no sentido de que ele não estava sendo usado no culto religioso. E, portanto, se essa interpretação, que insisto, não é uma interpretação moderna, pelo contrário, não é uma interpretação agnóstica, pelo contrário, Nelson Hungria era até onde sei, bastante católico, bastante religioso, e ele defendia que, nesse caso, não haveria crime, porque estaria amparado aí pela liberdade religiosa. Claro que poderia haver crime de dano se aquela imagem pertencesse a outra pessoa, mas não era o caso, ele tinha comprado a imagem. Né? Na prática, esse pastor acabou sendo condenado em primeira instância, acho que o Tribunal de São Paulo chegou a manter essa decisão, mas finalmente eles entraram com uma série de recursos e essa pena acabou prescrevendo. A pena desses crimes é mais simbólica do que uma pena efetiva, no sentido, né, de punição. Então a pena máxima dele de 1 ano acabou prescrevendo. E ele acabou sendo condenado nas instâncias, na primeira e na segunda instância, mas prescrito, extinta a punibilidade pela prescrição. E não tivemos uma discussão dessa nem no STJ, nem no STF, que seria um momento interessante de se discutir se essa hipótese aí ela seria ou não uma hipótese do crime do artigo 208.
Eu, particularmente, entendo com os clássicos que não é, né? Deveria, para ser um objeto de culto religioso, ser usado no culto religioso. Não necessariamente consagrado pelo padre, eu acho que isso é o de menos. Mas a pessoa que ela, vamos supor, ela é uma pessoa católica, ela compra uma santa, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não levou para o padre nem nada, mas ela tem na casa dela, num altar, e alguém chega ali e chuta, certamente estaria amparado. É a liberdade religiosa dela de ter lá o altar dela. Né? Uma igreja, ou qualquer outra religião. Agora, no caso do pastor, ele comprou uma escultura e chutou uma escultura não consagrada. Eu entendo que ele estaria praticando uma conduta atípica. Tem uma pergunta, bem, o doutor mencionou que poderia ser de outra religião. Enquanto o doutor estava argumentando, muito bom argumento, eu fico imaginando nas oferendas de encruzilhada na sexta-feira que os membros das religiões afro-brasileiras realizam. Eu Uhum, entendo que vulgarmente, não é vulgarmente, mas pejorativamente as pessoas chamam de macumba. O doutor Jader já explicou para nós, ele é membro do IDAFRO, não é? E é advogado das religiões afro-brasileiras, do Instituto de Religiões Afro-Brasileiras, que não é macumba, é boacumba, não é? Porque macumba, na realidade, é a árvore, é o instrumento, não é? Não é essa coisa pejorativa que implantada na mente, na nossa estrutura cultural. Bom, de qualquer forma. É muito comum as pessoas comentarem: ah, eu fui lá e chutei. Eu sou corredora, sábado de uhum, manhã é meu melhor dia para correr, e sempre via eu não sou, eu sou cristã, não é? Mais respeito essas uhum, as outras religiões. Mas ouvi muitas pessoas comentarem que elas chutavam, né, essa uhum, oferenda. E sei que para eles é uma oferenda, como na minha religião o jejum é uma oferenda, não é? O uhum, jejum mensal é uma oferenda, para eles é aquela oferenda, pode ser um animal, pode ser fruta, legumes, que seja, pipoca, mas para eles possui esse sentimento religioso e eles preparam, não é? Como, uhum. por exemplo, sacrificar o animal e colocar lá nessa oferenda. O doutor entende que isso seria um crime de vilipêndio se o autor dessa violação, ele poderia se imaginar que ele poderia sofrer algum tipo de punição por ele estar realizando isso? Porque o doutor está falando, o pastor não comprou qualquer santo, então não foi é, Uhum. bem, não foi, eu esqueci o termo, Consagrado, né? consagrado, obrigada, É. né? Então, mas no caso da oferenda Uhum, do candomblé, por exemplo, a pessoa consagrou com seus uhum. esforços, era dele essa oferenda. Uma pessoa que viola isso, ela pode incorrer nesse crime Bom, de o meu vilipêndio? entendimento aí desculpa, não sei se você quer concluir. Desculpa, eu Não, te já concluí, interrompi. desculpa. Não. O meu entendimento nesse caso ele é muito simples no sentido de que, enquanto a oferenda está sendo realizada, enquanto o culto está sendo realizado, obviamente ninguém pode chegar ali e chutar aqueles objetos durante o culto. São objetos de culto. No momento em que eles saem dali do culto e deixam a oferenda, e eles acabam, do ponto de vista jurídico, aquelas coisas são coisas abandonadas. No sentido de que, se a divindade não veio e levou, aquelas coisas estão abandonadas. Eles não vão voltar para buscar aquilo. Né? Uhum, Então, do ponto de vista jurídico, eles não estão chutando mais uma coisa consagrada, estão chutando algo que foi abandonado, desde que, insisto, o culto já tenha sido entendi. finalizado. Ele não pode chegar Aham, no meio do culto. Mas, a partir do momento que eles abandonaram aquilo ali, em última análise, o gari vai ter que passar a vassoura ali e levar, porque aquilo vai verdade. acabar se decompondo. Então, eles mesmos sabem que aquilo vai ser levado em algum momento. Eu mesmo já vi gari várias vezes, né? Varrendo em pistas aí de corrida, de culpa, isso é o mais comum do mundo. O gari passa ali e
leva aqui. Então, isso decididamente não pode ser considerado um vilipêndio. Por quê? Porque, primeiro, que o Gari não tem dolo nenhum de vilipêndio, até fazendo o trabalho dele. Né? Mas ainda que não fosse um Gari, ainda que fosse alguém passando e chutasse. Mas o ponto é, do ponto de vista jurídico, aquilo já não é mais um objeto de culto. Aquilo foi um objeto de culto no passado, que foi abandonado, e, do ponto de vista estritamente jurídico, não há falar mais em vilipêndio de culto religioso ao se chutar aqueles objetos que, juridicamente, do ponto de vista do direito civil, estão abandonados. Né? Perfeito, Ainda mais no perfeito. local público, o que torna a situação ainda mais simples de se resolver. Obviamente, se você tem um local reservado a isso, dentro de um terreiro, obviamente a coisa ganha um outro grau, porque pode ser que eles vão recolher aquilo e dar uma destinação ritualística para aqueles objetos. Mas se não for dada uma destinação ritualística, se eles simplesmente abandonaram aquilo, naturalmente não vejo como enquadrar isso como vilipêndio decididamente, nem perto de vilipêndio. Perfeito, perfeito. Isso o doutor está dizendo me lembra a quebra de Xangô, que foi aquele episódio no início do século onde havia aquela perseguição religiosa, depois da Constituição, mesmo com a mudança da Constituição, trazendo o princípio de laicidade no Estado brasileiro, 1888, se não me engano, mas as leis não haviam mudado e houve a quebra de Xangô no Espírito Santo. E a gente fala disso, mas atualmente existem muitas invasões de terreiros durante rituais, Uhum. quebra. Então, nesse caso, como o doutor está explicando, isso se configura um crime de vilipêndio, Sem dúvida. porque eles Sem estão dúvida. durante o culto e são objetos de culto dentro do terreiro, então isso constitui um crime. Não é? Sem dúvida. Obrigada Não, pelos não nem esclarecimentos. precisa estar durante o culto. Pode ser que seja simplesmente fechado. Se tiver lá as imagens, se tiver lá os objetos do culto religioso, ainda que não seja durante o culto, eles não praticam a modalidade do meio, a segunda modalidade, que é de impedir ou perturbar o culto, mas eles podem acabar praticando o vilipêndio, ainda que não esteja durante o culto. Se a gente pensar numa igreja, pode acontecer da pessoa invadir a igreja durante a missa e Uhum, perturbar a missa, ainda que sim. não quebre nenhum objeto. Vai se caracterizar o crime. Ou pode acontecer da pessoa invadir a igreja no momento que não esteja tendo nenhum culto, mas vá lá e chute um santo, uma santa, e aí também estará no crime, só que na modalidade da terceira modalidade e não na segunda. Doutor, diante desse arcabouço jurídico que nós possuímos, da evolução histórica, o doutor entende que há necessidade de uma revisão legislativa para maior adequação, porque atualmente nós vivemos uma situação um pouco diferente, tendo em vista o avanço da internet, cultos são Uhum. realizados pela internet, não é? E todo Sim. esse avanço tecnológico, TikTok, todas as mídias sociais que também transmitem cultos, sermões, mesmo rituais. Eu tenho um cliente, membro que participou de vários eventos nossos, que ele tem um centro, um terreiro, na área de Taboão da Serra, e ele transmite os cultos online. Mas ele Uhum. tem sido constantemente atacado, né? Já nos procurou várias vezes, durante esses cultos pela internet. Uhum. Então, e tem encontrado muita dificuldade na caracterização do crime, não é? Sim. Porque mídia social é isso, você vai lá e apaga, não é? E aí, Sim. como fica? Mas a pessoa pode voltar de novo e continuar promovendo e nunca sem sofrer alguma punição por isso. Então, diante de toda essa evolução tecnológica e social e cultural, o doutor entende que é necessário uma revisão legislativa para adequar mais as nossas leis à nossa realidade atual? Eu acho que a lei do jeito que ela está, se bem interpretada, ela seria capaz de punir. Não necessariamente com uma pena relevante, porque nós sabemos que isso aí vai caber suspensão. É crime de menor potencial ofensivo, então vai caber até transação penal. Né? Então ele é uma pena. Vai para o juizado especial. Talvez isso não dê a resposta que a sociedade almeja.
Né? Agora, tirando esse aspecto da pena, que talvez tivesse que sofrer uma adequação diante do momento que nós vivemos, as duas outras coisas que eu mudaria. Primeiro, eu mudaria o título do capítulo. Em vez de ser dos crimes contra o sentimento religioso, eu trocaria por dos crimes contra a liberdade religiosa, para que fique claro que não se tutela alguém que ficou chateado porque viu o especial do Porto dos Fundos, né? E não gostou. Não pode ser isso. A questão está a tutela da liberdade religiosa. Então, essa é a primeira modificação que eu considero que seria importante. E eu considero ainda que talvez fosse interessante deixar claro, por meio de parágrafos, que não se pune a blasfêmia, entendida como o escarnecer de personagens religiosos, né? Para que houvesse com uma maior clareza essa tutela da liberdade artística, da liberdade de não crença também, que é uma liberdade também tutelada. Então, eu acredito que com isso a lei ficaria um pouco mais clara para evitar interpretações abusivas, no sentido de se considerar crime coisas que são da vida cotidiana. Então, eu faria essas ressalvas: mudar a pena, mudar o título e deixar um pouco mais claro que não se pune blasfêmia, não se pune sacrilégio. O que se pune são condutas que atentam realmente contra a liberdade religiosa alheia. Perfeito. Desculpa, acabei não respondendo. E a questão da internet. Aham. O tipo penal do jeito que ele está hoje, se há um culto na internet e aparece alguém lá na caixa de comentários, em tempo real, e fica ali perturbando, fica xingando, fica ofendendo, aí é uma questão mais probatória. Se ele, através de meios como, por exemplo, um Verifact ou algum outro mecanismo, ele conseguir fazer prova disso, às vezes até testemunhal, mas testemunhal é muito difícil porque a pessoa não vai botar o nome dela, né? Mas um Verifact e conseguir identificar quem é essa pessoa, do ponto de vista teórico, essa pessoa pode ser punida no 208, sem maiores problemas. A questão é que a pena, infelizmente, felizmente ou infelizmente, né, é questão de política, não é alta. A pena não é alta. A sociedade tem que saber se ela quer aumentar ou não essa pena. Porque do jeito que está hoje, isso acaba sendo quase uma questão civil. Porque Uhum. não vai gerar nenhuma repercussão penal relevante, no sentido penal relevante. Por um lado, isso é bom, porque não permite os artistas continuarem fazendo aí suas blasfêmias livremente, sem serem perturbados pelo direito penal. Por outro lado, é perigoso, porque aquelas condutas que efetivamente lesam a liberdade religiosa alheia acabam não sendo punidas. Como essa hipótese aí da pessoa estar fazendo culto pela internet, está sendo perturbada por gente ali que só está ali mesmo para impedir mesmo, para dificultar o exercício do direito à liberdade religiosa. Perfeito. Doutor, eu gostaria de ficar mais uma hora aqui debatendo, porque o assunto possui vários aspectos, não é? De grande relevância, de grande importância para a nossa reflexão, porque nós temos que ampliar a nossa visão e não olharmos somente por um ângulo, porque a Uhum. verdade o fato é mais complexo do que se imagina. Eu aprecio muito as suas ponderações, agradeço muito sua participação e gostaria de lhe dar um tempo agora para você fazer suas considerações finais, porque o tema da nossa comissão, doutor, só para esclarecer, é Uhum. educação para uma cultura de paz e cidadania, porque nós entendemos que a ignorância é filha, é mãe da violência. Então, Uhum. quanto mais nós promovemos a educação sobre o tema, mais as pessoas obtêm uma maior visão sobre o que significa a realidade religiosa, e com muita esperança, isso pode ajudar a diminuir os níveis de intolerância religiosa no Sim, Brasil, que são muito altos, não sim. é? E eles não diminuem, eles continuam crescendo, apesar dos meios de comunicação. Então, o papel da nossa comissão é divulgar conhecimento na esperança de diminuir os atos de violência contra religiosos ou não religiosos. Então, para encerrar, eu gostaria de lhe dar uns minutos e para que o doutor faça suas considerações finais.
Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu fico muito satisfeito que haja uma comissão nesse sentido na OAB e que isso esteja sendo pensado, refletido no país, porque realmente é um tema de grande importância. Eu considero que não existe república sem laicidade. Se as pessoas não Uhum. entendem o que é laicidade, elas não entendem o que é república, porque são elementos que nasceram juntos, nasceram dos mesmos ideais, né, iluministas, né, que vão se concretizar na Revolução Francesa, depois nas cartas republicanas. Então, quem não entende o que é laicidade não entende o que é Estado laico. No Brasil, a gente ainda vê muitas vezes pessoas falando que o Estado laico não é laicista, né, querendo trazer um conceito de laicidade que é da Igreja Católica, que é papal. Né? Laicismo, essas ideias de laicismo, é da Igreja tentando ainda manter a sua influência nos estados seculares. Que Uhum. não aceitou a perda, o secularismo de uma forma plena. Então, quando nós falamos em laicidade, o que nós estamos defendendo é basicamente que o Estado deixe as pessoas serem livres para professar a religião que elas quiserem. E que o Estado dê um tratamento igualitário a todas as religiões, e inclusive aos agnósticos e ateus. Que ninguém seja prejudicado ou beneficiado em função das suas religiões. Então, é uma liberdade negativa, no sentido de que o Estado não deve dificultar o exercício da liberdade religiosa, mas o Estado também não deve subsidiar nenhuma religião. No momento em que o Estado paga conta de luz para que alguém possa lá fazer naquele prédio público um determinado culto e não permite que outras religiões façam, ele está subsidiando uma religião, ainda que indiretamente. Né? Então, quando se pensa em laicidade, se pensa nisso. E no direito penal, antes de tudo, essa ideia negativa de que o Estado não deve interferir na liberdade das pessoas de professarem suas crenças da forma que for. Né? Desde que, evidentemente, a crença, esse professar suas crenças, esse exercício da sua crença, não extrapole o direito do colega de também poder exercer a sua liberdade religiosa. Então, esse conflito nós vamos ter sempre. À medida que o Brasil deixa de ser um país que era praticamente 100% católico, extremamente majoritariamente católico, e passa a ser protestante, tem uma parcela significativa de protestantes, por si só já surge o conflito. Né? Uhum. São cristãos, mas acreditam em algumas coisas diferentes. Né? Sim. Os católicos veneram santos, os protestantes não. A questão de Maria também, que para os protestantes não tem tanta relevância, para os católicos bastante relevância. Então, só de se existir essas divergências doutrinárias já gera um conflito religioso que a forma que o Estado tem de garantir que todas essas pessoas possam exercer livremente sua religião simplesmente agir como um mediador imparcial. Se Uhum. ele deixa essa postura de mediador imparcial e começa a adotar algumas religiões como preferidas, aí o Estado perde a função de árbitro e passa a ser uma parte, né? Um personagem nessa disputa religiosa, o que não é interessante. Né? E, finalmente, eu queria dizer o seguinte: as pessoas precisam entender que na República, religião é uma questão particular, é uma questão privada. E isso não faz da religião ser algo pior do que as questões de ordem pública. Ela é simplesmente uma questão que cada grupo religioso, como entidade privada que tem suas crenças, tem a sua moral. E sendo um grupo privado, eu não posso impor às demais pessoas as minhas concepções morais. Né? Todos têm que ser livres para adotá-las ou não. Mas isso não pode ser imposto por meio do Estado. O Estado não pode pegar a crença, pegar a moral de um grupo privado, de uma associação privada, e obrigar a todos os cidadãos a seguirem aquela moral privada. Não seria nada republicano se o Estado fizesse isso. Então, eu acho que essa é a principal mensagem quando a gente fala em laicidade. Mais uma vez, agradecendo o convite, foi uma alegria para mim estar aqui. Espero que a gente possa nos encontrar aí mais vezes. Sem dúvida. Obrigado, doutor Túlio, por enfrentar essa questão da laicidade, é uma questão muito importante, e não poderíamos encerrar essa entrevista sem enfrentar esse tema que é tão importante, que as pessoas precisam Uhum. entender, não é que o Estado laicista não é um Estado irreligioso.
não é? Ele se mantém distante para garantir o direito de todos. Exatamente. Agradeço, doutor Túlio, pela sua participação. Amigos, aguardem a publicação da cartilha informativa que vai acompanhar a transmissão dessa entrevista e vamos também compartilhar os contatos do doutor Túlio nas mídias sociais, inclusive esse artigo tão relevante que ele escreveu sobre esse tema. Boa noite, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Até a próxima edição.